E agora, na segunda parte do nosso estudo, nós vimos sobre o céu, né? As explicações, desde o medo da morte, por que ainda tememos a morte, por que o espírita não deve temer a morte. Falando do céu, naquela visão ainda de céu, explicando, né, que não existe o céu ou o inferno. Existem locais adequados à vibração de cada um. Porque cada um está numa vibração diferente. Uns estão mais adiantados, outros mais atrasados, e cada um, ao desencarnar, vai para uma vibração adequada ao seu adiantamento. Mas que não existe o céu ou o inferno eterno, né? O inferno é só uma imagem alegórica, né? Mas ninguém é condenado a viver no inferno a vida inteira, porque Deus não condenaria nenhum de seus filhos, que são obras da sua criação, a viver eternamente no inferno. E nenhum de nós ficaria feliz ao desencarnar sabendo que um ente querido nosso, um amigo ou um familiar, que foi uma pessoa, digamos assim, mais negativa, né, nessa encarnação, estaria condenada ao inferno eterno, enquanto nós estaríamos em outro lugar, né? Não seríamos felizes com isso, né? Então não existe isso, essa pena eterna. Mas Kardec escreveu um pouquinho sobre o céu, e agora a gente vai para o inferno. Todo o restante. Tem mais assuntos dentro. Não é tudo sobre o inferno. Não é tudo. Eu acho que ele deveria ter falado primeiro do inferno e depois a gente ia para o céu. É que tem mais gente preparada para ir para o inferno que para o céu, por enquanto, né? Depois nós vamos passar a lista. Capítulo 4, então, o inferno. Então, aqui tem os assuntos. Mais ou menos a gente sabe o que fazer para sair do inferno. Se for bom, quero ficar bom. Intuição das penas futuras. O inferno cristão imitado do inferno pagão. Os limbos. Quadro do inferno pagão e quadro do inferno cristão. Intuição das penas futuras. Em todos os tempos, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz, em razão do bem ou do mal que se faz neste mundo. Apenas a ideia que disso faz está em relação com o desenvolvimento do seu senso moral e as noções, mais ou menos justas, que tem do bem e do mal. As penas e as recompensas são o fluxo dos seus instintos predominantes. Assim é que os povos guerreiros colocam a sua suprema felicidade nas honras prestadas à bravura. Os povos caçadores na abundância da caça. Os povos sensuais nas delícias da volúpia. Enquanto o homem está dominado pela matéria, pode apenas imperfeitamente compreender a espiritualidade. E é por isso que ele faz das penas e dos gozos futuros um quadro mais material do que espiritual. Ele imagina que se deve beber e comer no outro mundo, mas melhor do que na terra, e de melhores coisas. Mais tarde, encontra-se nas crenças acerca do futuro uma mistura de espiritualidade e de materialidade. É assim que, ao lado da beatitude contemplativa, coloca o inferno com torturas físicas. Então, tudo está em acordo com o grau de evolução de cada povo, né? Então, cada povo em sua época, ele interpretava e criava, porque eles traziam intuitivamente isso no seu subconsciente, essa certeza, né, de que partindo desse mundo físico, o nosso espírito retorna ao mundo espiritual. E esse mundo espiritual, ele é feliz ou infeliz de acordo com aquilo que tu fez durante a tua jornada aqui. Então, como eles disseram aqui, cada povo, se era um povo guerreiro, ele interpretava de uma forma, né? Se era um povo caçador, se era um povo
humilde, cada um interpretava e criava então essa correlação entre o céu e o inferno. Então aqui eles vão descortinar isso, trazendo exemplos de cada cultura. Número 2. Não podendo compreender senão o que vê, o homem primitivo naturalmente moldou o seu futuro pelo presente, para compreender outros tipos. Além dos que tinha à vista, ser-lhe-ia preciso um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria completar. Também, o quadro por ele ideado sobre as penas futuras não é senão reflexo dos males da humanidade, em mais vasta proporção, reunindo-lhe todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Nos climas abrasadores, imaginou o inferno de fogo, e nas regiões boreais, o inferno de gelo, não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual. Não podia conceber senão penas materiais, e assim, com pequenas diferenças de formas, o inferno de todas as religiões se assemelha. O inferno cristão, imitado do inferno pagão. O inferno dos pagões, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero. Ele está perpetuado no dos cristãos, que, também ele, teve seus cantores poéticos. Comparando-os neles, se encontram salvos os nomes de algumas variantes nos detalhes. Numerosas analogias. Em um e em outro, o fogo material é a base dos tormentos, porque é o símbolo dos mais cruéis sofrimentos. Mas, coisa estranha, os cristãos têm, sobre muitos pontos, exagerado o inferno dos pagões. Se estes últimos tinham nos seus o tonel das Danaides, desculpa, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo. Esses eram os suplícios individuais. O inferno cristão tem para todas as suas caldeiras ferventes, das quais os anjos erguem a tampa para ver as contorções dos condenados. Deus ouve sem piedade os gemidos destes durante a eternidade. Jamais os pagões descrevem os habitantes dos campos elíseos, entretendo a sua visão com os suplícios do Tártaro. Essas citações todas ali é tudo formas que eles criavam, os povos pagões, né? Os povos pagões é aqueles que eles acreditavam em outras divindades, né? Então eles criavam para cada coisa, eles criavam uma divindade que era responsável por por exemplo, o deus do trovão, dos oceanos. Cada coisa tinha seu deus, né? Sua divindade. E então o inferno deles eles criavam formas de tortura, porque eles acreditavam e ficavam fantasiando, né, de que se fosse um inferno tinha que ser uma tortura muito grande. Então eles criavam formas de tortura. Então tudo isso citado aqui são formas de se torturar, né? Então eles acreditavam que se fosse para o inferno ia estar passando eternamente por essas torturas, né? Como uma forma de assustar as pessoas, né? Imagine a pessoa tendo que vivenciar eternamente um suplício de uma tortura daquelas ali, né? E os ensinamentos cristãos, aos poucos, foram pegando também essas formas e criando seus infernos, né? Como seria, imaginando, e alguém vai espalhando e fica então essas fantasias povoando o imaginário da mente de cada um. Número 4. Os cristãos têm como os pagãos o seu reino dos infernos. Satã, com a diferença, porém, de que Plutão se limitava a governar o sombrio império, que lhe coubera em partilha. Sem ser mal,
retinha em seus domínios os que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão, mas não induzia os homens ao pecado para desfrutar, tripudiar dos seus sofrimentos. Satã, no entanto, recruta vítimas por todas as partes e regozija-se a atormentá-las como uma legião de demônios armados de forcado a revolvê-las no fogo. Já tem discutido seriamente sobre a natureza desse fogo, que queima, mas não consome as vítimas. Tem-se mesmo perguntado se seria um fogo de butume. O inferno cristão nada cede, pois ao inferno pagão. Então ficou uma coisa muito semelhante, né? Ficou um inferno, um local de tortura onde as pessoas más vão para lá e são torturadas eternamente. O teu livro não tem as observações que são boas? Tem algumas notinhas, tem, mas pouco. Meu tem É que muda, né, Depende do conteúdo depende da a palavra, gente né? muda também. Pode cada um mostra o que tem para nós ver. Tu quer dizer o que tem nas tuas observações? Tem o significado de pagão, o tonel dos Danaides, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo e Campos Elíseos, Plutão, Betume. Não tem as notas. Cada um é um. É diferente. É diferente, né? É como Tu se quer fosse- ler essas observações? Para o pessoal ter uma ideia? Pagão, termo usado para designar toda religião ou pessoa que é politeísta, ou melhor, que acredita em vários deuses. Também é usado para indicar aquele que não adota o batismo, ou para toda pessoa que não é cristã nem judaica. O tonel dos Danaides era o nome das 50 filhas de Danaus, o rei do Egito e mais tarde de Argos, que com exceção de uma delas, mataram os seus esposos na noite de núpcias. Por isso foram condenados a encher eternamente no inferno um tonel sem fundo. A roda de Merecido, né? Ixion, por caluniar Zeus, deus dos raios na mitologia grega, Ixion foi fulminado por um raio e lançado no inferno, onde foi amarrado a uma roda em chamas e condenado a girar nessa roda por toda a eternidade. O rochedo de Sísifo, o rei de Corinto, era um criminoso obstinado que assaltava os viajantes. Após a sua morte, Zeus o condenou ao inferno e deu-lhe como castigo eterno a obrigação de empurrar uma enorme pedra até o ponto mais alto da montanha, de onde ele sempre rola antes de atingir o cume, onde ela sempre rola. O Campos Elíseos é o paraíso na mitologia grega, lugar de repouso e de felicidade eterna para os heróis e homens virtuosos que lá repousam dignamente após a morte. Tártaro, parte mais profunda do inferno onde os perversos padecem os seus castigos. Daí tem o capítulo 4. Então são todas exemplificações do que cada povo acreditava, né? Os povos pagãos então criavam essa estrutura do inferno com toda essa baseado nas suas lendas, dá para dizer assim, né? Coisas criadas e que representavam o sofrimento eterno de cada espírito que estava condenado a passar por isso, né? Sim, então as mesmas considerações que entre os antigos fizeram localizar a morada da felicidade, fizeram também circunscrever o lugar dos suplícios. Tendo os homens colocado o primeiro nas regiões superiores... Não é o 4. Não, assim. Não. É assim.
4. Tendo os homens colocado o primeiro nas regiões superiores, era natural colocar o segundo nos lugares inferiores, quer dizer, no centro da terra, onde se acreditava que certas cavidades sombrias e de aspecto terrível serviam de entrada. Foi aí também que os cristãos, por muito tempo, localizaram a morada dos condenados. Anotemos ainda, a esse respeito, uma outra analogia. O inferno dos pagãos continha, de um lado, os campos elíseos, e do outro, o Tártaro. O Olímpio, morada dos deuses e dos homens divinizados. Estas estava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, quer dizer, aos lugares baixos, para daí tirar as almas dos justos que esperavam a sua vinda. Os infernos não eram, pois, unicamente um lugar de suplício. Do mesmo modo que entre os pagãos estavam também os lugares baixos. Igual ao Olímpio, a morada dos anjos e dos santos estava nos lugares elevados. Colocaram-na para além do céu das estrelas, que se acreditava limitar. Então a gente vai ver mais para frente, e quem já está estudando há mais tempo já viu, né? Que embora tudo essas imaginações fossem criadas, se agravando essas situações, né? Mas na verdade existe intuitivamente, cada povo trazia da onde isso? De coisas que eles sabiam do plano espiritual. Porque no plano espiritual funciona mais ou menos parecido, né? Não há as penas eternas, mas há os locais onde as pessoas más, por sua vibração ainda baixa, têm que passar um período até que se arrependam e são preparadas para que a ajuda seja possível, né? Então a gente vai ver que existem em um mesmo local, aonde às vezes é uma região de umbral, mas existem postos de socorros e colônias próximas, né? Então é mais ou menos parecido com isso aqui, embora isso aqui fosse uma fantasia criada por eles e agravada muitas vezes, né? Com esses tormentos eternos, porque não há pena eterna, né? A pena é só até o espírito estar preparado para começar a pensar diferente. Então, a partir do momento que não existem as penas eternas, já se muda essa visão, né, de inferno. Mas existem esses locais onde são atraídos os espíritos de acordo com sua vibração. Número 6. Esta mistura de ideias cristãs e pagãs nada tem de surpreendente. Jesus não podia de um só golpe destruir invertebradas crenças, faltando aos homens conhecimentos necessários para conceber a infinidade do espaço e o número infinito dos mundos. A Terra, para eles, era o centro do universo. Não lhe conheciam a forma nem a estrutura internas. Tudo se limitava ao seu ponto de vista. As noções de futuro não podiam ir além dos seus conhecimentos. Jesus encontrava-se, pois, na impossibilidade de os iniciar no verdadeiro estado das coisas, mas, não querendo, por outro lado, com sua autoridade, sancionar preconceitos, absteve-se de os retificar, deixando ao tempo essa missão. Ele limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos castigos reservados aos culpados, sem referir-se jamais nos seus ensinos a castigos e suplícios corporais que constituíram para os cristãos um artigo de fé. Eis então, aí. Jesus não revelou as coisas porque o povo ainda não estava preparado, né? Então, se ele veio ainda trazer ensinamentos morais e esses ensinamentos foram distorcidos ao longo do tempo, imagine se ele revelasse tudo como era os ensinamentos que foram trazidos depois com a codificação espírita, né? Se o povo não estava preparado nem para o que ele veio ensinar em sua época, né? Só depois de muito tempo é que foram
se adequando a esses ensinamentos. E apesar de várias distorções, ainda hoje as religiões pregam o seu ensinamento moral, todas elas, mesmo que não praticando, mas pelo menos não contradizem os ensinamentos de Cristo, né? Que é sobre a paz, sobre um Deus bom e justo, sobre um Deus de amor e sobre a caridade, né? Isso religião alguma contraria. Eis como as ideias do inferno pagão se perpetuam até os nossos dias. Foi preciso a difusão das luzes nos tempos modernos e o desenvolvimento geral da justiça humana para lhes fazer justiça. Mas, então, como nada de positivo havia substituído as ideias existentes ao longo período de uma crença cega sucedeu, como transição, o período de incredulidade ao qual a nova revelação veio colocar um fim. Era preciso demolir antes de reconstruir, porque é mais fácil fazer aceitar as ideias justas àqueles que não creem em nada, porque sentem que lhes falta alguma coisa, do que aqueles que têm uma fé robusta no que é absurdo. Esse ponto também é importante, porque tem muita gente que se nega a seguir uma religião, justamente porque a ciência vinha provar ao contrário daquilo que estava sendo escrito lá, né? Sobre criação do mundo, sobre Adão e Eva, sobre todas essas coisas que tem religiões que insistem ainda em seguir cegamente. Então a ciência veio provando o contrário, então as pessoas se negavam a eu não vou acreditar em nada porque a ciência está provando que é outra coisa, que foi de outra forma, e estão ensinando que foi assim. Então as pessoas simplesmente são pessoas mais racionais, que preferem seguir uma lógica científica, e então se negavam a esses ensinamentos. A partir desses ensinamentos trazidos pelo Espiritismo, eles estão em consonância com a ciência e não são desmentidos por ela, muito pelo contrário. Tem muitas coisas que estão sendo comprovadas hoje em dia pela ciência, dos ensinamentos que já vinham sendo trazidos daquela época. Então fica mais fácil até para as pessoas incrédulas começarem a estudar isso e verem o mundo espiritual e os ensinamentos espirituais de outra forma, né? De uma forma mais racional, com a fé mais racional, e dessa forma então deixarem sua incredulidade. E o 7. Para a localização do céu e do inferno, as seitas cristãs foram conduzidas a admitirem para as almas duas situações extremas: a perfeita felicidade e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária, momentânea, ao saírem da qual passam, sem transição, para a morada dos bem-aventurados. Não poderia ser de outro modo, segundo a crença na sorte definitiva da alma depois da morte. Se há duas moradas, a dos eleitos e a dos condenados, não se pode admitir vários graus em cada uma, sem a possibilidade de franqueá-los e, por consequência, o progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. Se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há várias moradas na casa de meu Pai. Então, a gente vê pelos ensinamentos dos espíritas, já aprendeu que ninguém é tão bom a ponto de desencarnar ou de morrer e ir para o céu e ficar eternamente no céu, e nem tão mal de ficar eternamente no inferno. Por isso que essas formas alegóricas, e não existe a pena eterna, e nem o descanso eterno, né? Porque quando nós retornamos ao plano espiritual, nós retornamos à nossa pátria verdadeira, ao nosso grupo familiar e colônia a qual pertencemos, antes de reencarnar aqui. E a partir daí, então, nós vamos aprender nova etapa para nos prepararmos para uma nova vida, nessa escola que é o nosso plano terreno, ou de repente em algum outro planeta. Então, por isso que Jesus dizia: há várias moradas na casa de meu Pai, né? Porque ninguém é tão bom o suficiente para, numa única encarnação, já estar preparados para ir para o mundo espiritual e não retornar mais, e nem tão mal a ponto de ser condenado ao inferno eterno, né?
Então, todos nós temos novas chances. Tudo depende do nosso livre-arbítrio.